Noivos e noivas, parte 2. O que vocês precisam planejar antes do casamento? Vocês, noivos, estão pensando em se casar. Porém, antes de se casarem, devem procurar um advogado para fazer todo um planejamento, seja ele patrimonial, seja ele extra-patrimonial. E eu sou advogado e, como tal, a minha função profissional é preparar vocês para o pior. Onde eu vejo um casal apaixonado, eu vejo divórcio e brigas. E é a minha função proteger o casal disso. E você só conhece a pessoa no divórcio. Lembre-se disso. Roda a vinheta. Pessoal, vamos, por favor, apertar e dar o like no vídeo? E por que você não se torna assinante regular? Para você ter todas as novidades. Hoje, então, vamos para a segunda parte. Vocês já se decidiram no regime de bens. Agora a pergunta é como vai ser implementado o regime de bens? A resposta: vocês vão um tabelionato de no caso brasileiro, temos um tabelionato de notas latino, certo? Vocês vão procurar um tabelionato de notas e vão lavrar um pacto antinupcial, dizendo a vontade de ter um regime de bens diferenciado. Ou seja, você tem duas providências. A primeira é você vai ao tabelionato de notas para fazer o pacto antinupcial. E feito o tabelionato de notas, você tem 90 dias para dar início com o casamento no registro civil das pessoas naturais. Certo? Do momento que é assinado o pacto, vocês têm 90 dias para ingressar com habilitação. Aí a pergunta é: o que é um pacto antinupcial? A resposta é um contrato feito pelo casal dizendo como vão ser as regras que um vai fazer para o outro. Quais as regras vão seguir? Certo? A pergunta: o pacto antinupcial tem somente regime de bens? Resposta: não. Você tem dois tipos de cláusulas no pacto. Você tem as cláusulas patrimoniais e as existenciais. As patrimoniais prevêem o regime de bens, certo? E eventuais exceções. E também possível indenização no caso de divórcio. Regras que são patrimoniais. Agora, a parte divertida, né, que são as cláusulas extrapatrimoniais, que têm a ver com comportamentos e costumes, certo? E que toda vez que você vê lá os atores de Hollywood, sempre saem as maluquices. Elas são aceitas no Brasil? Vamos entender. Cláusulas existenciais. Está mais contratualizado, Paulo Lobo, certo? Que começa a autonomia privada, que eles têm que decidir, certo? Sexo, relações sexuais, regras de convivência. Ó, nos países de common law, é muito comum, então, aquelas cláusulas bizarras. A atriz Jennifer Lopez estabeleceu a obrigação de relações sexuais 4 vezes por semana. Está escrito aí. Nicole Kidman pagou diz que o seu marido receberia US$ 600 mil por ano se ele não atraísse e se mantivesse e não usasse drogas, certo? Justin Timberlake e Jessica Biel estabeleceram multa em caso de traição. Rainha Elizabeth exigiu que, caso os consortes, né, as, as princesas se divorciassem, não poderiam falar com a imprensa, perderiam os títulos e a guarda dos filhos, certo? Então, aqueles pactos, aquelas coisas fantásticas, né? Coisa de filme, coisa que a gente adora ver na noticiário de fofoca, né? Coisa que a gente adora ver na Contigo.
Então, essas são as cláusulas existenciais, referentes à relação afetiva entre os dois, certo? E não tem efeitos patrimoniais imediatos. O que que... Mas aí você vê essas bizarrices aí dos atores, aí você me fala, você pode adotar, copiar isso aqui para o Brasil? E eu vou dizer que você pode, mas tem muitos limites, tá? Por quê? Esses limites são dados pela enunciado 635 da oitava jornada de direito civil, certo? Que prevê, então, cláusulas existenciais, desde que não violem dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cônjuges e igualdade familiar. Vamos ver aqui, ó. Esse é o enunciado aqui da oitava jornada de direito civil, enunciado 635, né? Aí do Conselho da Justiça Federal, certo? Dizendo, ó, dignidade da pessoa humana, igualdade entre os cônjuges e solidariedade familiar. Ou seja, as coisas mais bizarras não dá, certo? Alguma coisa, uma situação assim. Multa por traição. É possível? É. Não usar drogas. É possível? É. É, não causar exposição. Não falar com a imprensa. Não discutir os motivos do divórcio. Aí ela cabe aqui? Cabe. E as outras cláusulas bizarras aí dos atores? Aí é mais difícil, tá? Muito provável aí que o tabelião não vai aceitar, certo? Mas tudo é conversado, né? Estamos falando de tabelião. Tabelionato conversa, registrador não. Essa, sempre essa característica. Assim. Ou seja, essas cláusulas existenciais têm que ter uma certa compostura, certo? Com isso, então, chegamos ao fim deste vídeo dizendo que, em qualquer matéria sobre planejamento patrimonial, que você procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.